E agora é o seguinte, a gente fala um pouco sobre saúde, né? É um tema sempre de bastante destaque, de importância aqui no nosso Bem da Terra também. Inclusive hoje eu vou dedicar esse quadro especialmente aos homens, né? Aí eu falei aqui logo na entrada do programa sobre a história de sempre andar com a carteira no bolso. E isso geralmente é uma prática aí habitual dos homens. Só que aí geralmente causa aí sérios problemas e entre eles aqui na nossa região lombar e no nervo ciático também. Então é importante ficar atento e teve gente aqui que já me falou, e se a carteira estiver vazia? Não tem problema, também entra aqui na história. Vou conversar aqui com Adriano Scaff, ele que é neurocirurgião, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom, inclusive existe hoje, até quando os homens chegam aos consultórios, existe a história aí da síndrome da carteira, né? Já foi identificada como essa prática, doença, enfim, como uma preocupação, é isso? Exatamente. Você falou muito bem os homens, né? Porque geralmente a mulher ela tem a mania de usar a carteira na bolsa, né? Você brincou que realmente hoje se tem muito até dinheiro para carregar na carteira, mas cada vez mais a gente coloca um cartão, um documento, alguma coisa, e o homem geralmente coloca na região do bolso da calça, né? Nessa região da nádega, do bumbum, passa profundamente o nervo ciático, que é aquele nervo que dói, quando ele dói, gera uma dor na perna. Então ele é muito frequente. Uma das causas mais comuns de dor no ciático é a hérnia de disco. Porém, a gente tem outras causas também. A carteira, ela gera uma compressão sobre o músculo do glúteo, e esse músculo comprime o nervo ciático e gera uma isquemia, uma falta de sangue. Esse acontecimento, sendo utilizado de forma prolongada, ele pode gerar uma lesão no nervo. Então a pessoa geralmente começa a ter dor na perna. Aí ela geralmente vai tentar compensar, né, esse peso da carteira, ela começa a ficar numa posição errada, aí ela pode gerar um problema nas costas. E você, como cirurgião, especialista, tem sentido assim que muitos homens têm buscado os consultórios, enfim, por causa realmente desse problema aqui no ciático, na região lombar, e aí e eles não se dão conta que seria de fato a carteira, por exemplo, incomodando, ou enfim, causando esse problema? A gente deixa claro que não é a principal causa, né? A carteira não é a principal causa, não. Mas quando você tem uma pessoa que tem uma dor no ciático, que a gente não consegue achar uma correspondência com a coluna, a gente vai atrás de outras causas. Uma delas é a síndrome do piriforme, que é do músculo que passa no glúteo. Se ele usa alguma carteira ou tem alguma compressão nessa região, a postura dele ao trabalhar, hoje em dia cada vez mais nós ficamos mais sentados, mais sedentários, muita gente dirige, trabalha, por exemplo, um atendedor de telemarketing, um advogado. Então esses costumes, essas posições de trabalho estão gerando muitos problemas na coluna. E inclusive também outros problemas que a gente pode destacar na coluna hoje, quais são os principais, né? O que você tem observado que tem crescido, evoluído mais? O que mais cresce hoje realmente é a dor na coluna muscular secundária ao sedentarismo e ao estresse. A doença do século hoje é o estresse e o sedentarismo. Quando você tem uma pessoa com dor crônica, seja na coluna cervical, veja, nós ficamos no celular hoje quanto tempo, né? Então essa posição da cabeça em relação à coluna, a posição projetada para frente, ela geralmente sobrecarrega a região da coluna. E isso aumentou demais as dores na cervical, por conta dessa projeção da cabeça. Perfeito. Ia falar para o pessoal de casa se você tem alguma dúvida, né? Enfim, quer consultar aqui nosso especialista, quer tirar suas dúvidas sobre problemas de coluna no geral, ciático, enfim, região lombar, pode escrever aqui para a gente através do nosso número de WhatsApp, 11 94258 9183. Sempre que você escrever aqui pra gente, diga seu nome e também a região da onde você está falando. Você comentou bastante aqui sobre a questão do celular e realmente ficando muito tempo assim pode vir a causar problemas. Quando que a gente começa a perceber assim, depois de quanto tempo, né? Porque até não vir de fato aquela dor forte, etc., a gente vai levando, né? Geralmente é assim. E o que acontece hoje, geralmente é uma sobreposição de fatores. Você trabalha muito hoje e utiliza muito o celular. Então, geralmente nos momentos vagos, antigamente se poderia se fazer um esporte, ter um relacionamento com a família ou com um amigo, você fica nas redes sociais, no WhatsApp. Isso já começa a ter uma alteração, seu cérebro não relaxa, seu cérebro não descansa.
Automaticamente a isso, a postura da cabeça sobrecarrega as articulações da coluna. Tem pessoas que somatizam o estresse. O que é somatizar? Você descarrega o estresse na região cervical, nos músculos do trapézio. Quando você começa a somar, isso aumenta a proporção muito grande. A dor na região da coluna hoje é a segunda dor mais frequente do ser humano. E é a primeira causa hoje de afastamento do trabalho. Então, realmente, a gente precisa dar muita atenção a isso. Porque quem que não conhece uma pessoa que tem dor na coluna, ou que conhece alguém, um vizinho, um parente ou um amigo, né? E por medidas simples, na maioria das vezes, você consegue dar muita qualidade de vida para essa pessoa. O que pode vir a ajudar, né, para a pessoa assim, realmente ter uma boa saúde da sua coluna? Enfim, quais são as dicas, orientações? A gente sabe da importância da prática de exercícios físicos, né? De manter a postura correta sempre, de se policiar. O que é importante? Olha que interessante, o ser humano ele é todo articulado. Nós temos várias juntas e várias articulações. Para que serve isso? Para movimentação. E cada vez nós estamos mais sedentários. Então o corpo não foi projetado para isso. Primeira coisa, exercício físico. Nós temos tempo hoje para tudo. Nós temos tempo para a família, nós temos tempo para o trabalho, mas a gente tem que ter um tempo pessoal. Então o exercício físico ele é muito importante. Segunda coisa, postura no trabalho, ergonomia no trabalho. E quando a pessoa já tem instalada uma doença na coluna, ela tem que fazer um fortalecimento específico. Então veja, muita gente fala, olha, eu faço hidroginástica, mas eu tenho dor na coluna. Não é um exercício específico para a coluna. Né? A gente tem vários outros exercícios que têm que ser feitos, né? Tem várias técnicas para se poder ajudar a pessoa que tem dor na coluna. Certo. Olha só, estou aqui com uma dúvida, doutora, aqui é a Marli Menezes de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Marli, sempre aqui com a gente. Eu tenho uma dor assim forte perto do pescoço, dói demais. O que você poderia me orientar? Olha, lembrando, né, que no programa a gente não faz uma consulta, a gente só tem umas orientações. Sim. Primeira coisa é se ela tem essa dor crônica, o que eu falo? Acima de 15, 20 dias, ela deve procurar um auxílio médico, né? Normalmente, se ela tiver todas as características que nós falamos, não praticar exercício, já foi uma pessoa de uma certa idade, ela provavelmente tem uma dor aí de um componente da coluna ou, mais frequentemente, de um componente muscular. Então precisa ver esses detalhes. Se a gente alinhar tudo isso, 80% das pessoas já melhoram suas dores. E você, pelo que tem observado, acredita, as pessoas estão mais atentas quanto à questão da saúde da coluna? Enfim, tem buscado mais orientação, mais informação, ido mais aos consultórios? Olha, hoje a informação, erroneamente, ela é muito buscada na internet. É, isso que é o problema, Google, né? Quando a gente chega em qualquer consultório, a gente já chega com o diagnóstico completo, né? Porque a gente vai lá, doutor Google, aí o doutor não quer saber de nada. Bom, você já sabe aí, então... E geralmente as pessoas chegam... errado, né? Exato, as pessoas chegam geralmente muito assustadas. Exato. Por exemplo, elas verem um laudo da ressonância, uma determinada palavra, elas vão na internet e chegam lá apavoradas. E na maioria das vezes é catastrófico o que você procura. Né? Então a primeira coisa realmente é procurar um auxílio médico especializado para que possa ajudar. E na maioria das vezes os problemas são... muito bem resolvidos de forma mais simples. A grande minoria hoje você precisa de um tratamento cirúrgico ou alguma coisa do gênero. Perfeito. Então, doutor, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Tenha um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada.